Durante esse tempo, a gente vai suspender um pouco, uma pausa no Evangelho de Lucas, e a gente vai estar estudando a carta aos Efésios de Paulo. Então, eu já peço que você abra Efésios 1. Lucas vai dar uma pausa. Em 4 anos a gente acaba Lucas. Mas é bem legal, imagina só que o Martin Lloyd Jones, ele deu Romanos em 10 anos. 10 anos ensinando Romanos, né? As crianças cresceram aprendendo Romanos na igreja, assim, impressionante. Então é muito legal quando a gente vai bem detalhadamente em cada livro. Eu já não vou poder fazer isso, é claro, porque eu só estou no tempo das férias do Celso. Então vamos lá, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez por essa assembleia, Senhor, de crentes aqui reunidos, Deus, em Teu nome. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, trabalhar nos nossos corações, Senhor. Nos ajudar, meu Deus, a diminuir, Senhor, não só nesse lugar, nesse púlpito, nesse altar, mas também em nossas vidas, Deus. Que a gente venha diminuir, para que o Senhor possa crescer, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus e desejar saber, conhecer de Jesus. Então, Senhor, faz essa obra em nossos corações, transborda em nossas vidas, Deus. Nos guia através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Efésios era uma cidade enorme para a época antiga, 250 mil habitantes, né? Mal passavam de 1.000, com exceção de Roma, que era realmente enorme. Mas 250 mil habitantes em Éfeso é muita gente. Era um importante centro comercial e religioso, era lá que estava uma das chamadas 8 maravilhas do tempo antigo, que era o templo de Diana. E também a cidade tinha a biblioteca de Celso, que era a 3ª maior biblioteca da antiguidade. Então Paulo ele mora em Éfeso durante 3 anos, provavelmente de 54 a 57, ele começa ensinando nas sinagogas, mas grande parte do seu tempo ele gasta na escola de Tirano. Então ele entrava, os estudiosos dizem que ele entrava às 11 horas e ensinava até às 4 horas da tarde. Então vamos sem pressa aqui, ok? Vamos com tranquilidade. Então a carta de Efésios ela é considerada a montanha do Novo Testamento, porque ela nos eleva nos estudos bíblicos e na teologia. Ela faz a gente amar os estudos bíblicos e a teologia. Ela foi escrita por Paulo, mas aí não do alto de uma montanha, mas nos porões de uma prisão. Quando Paulo escreveu Éfeso, ele estava preso em Roma. E isso nos deve encorajar a sermos gratos por Deus, por nossas vidas, e atuantes em compartilharmos a sua palavra e os nossos talentos com cada irmão. Paulo ele podia estar deprimido, ele podia estar se perguntando, Deus, por que eu? Ele podia falar, agora eu não faço nada mais, já que eu estou preso, mas não. Paulo sabia viver em qualquer circunstância, ele sabia também remir o seu tempo. Existem pessoas que vão sempre olhar para o lado ruim das coisas, vão se deprimir em toda a situação, vão absorver o pior de tudo e ficar paralisadas por isso, vão ficar chorando. Porém, existem aqueles que sempre vão tirar proveito das situações, tirar o melhor proveito das situações. É aquele famoso, se a vida te deu limões, faz uma limonada. Davi, por exemplo, era alguém que sabia fazer muito bem isso. Ele queria construir um templo para o Senhor, mas Deus disse não, você não vai construir um templo. Ele era um homem de sangue, ele era uma ferramenta de Deus para uma finalidade diferente, extremamente útil, mas diferente. Então, para a construção do templo, Deus disse que vai ficar
com Salomão, um homem sábio e uma ferramenta de Deus para dias de paz. Essa negação, ela podia entristecer Davi, porque ele queria tanto fazer aquilo. Porém, Deus não disse para ele que ele não poderia ajudar no templo. Deus disse, você não vai construir o templo. Mas Davi falou, bom, ele não falou para mim não ajudar, então eu vou ajudar. E ele ficou feliz e trabalhou duro, juntando gente de tudo quanto é lugar do mundo e material de tudo quanto é lugar, para entregar tudo na mão do seu filho. Esse sim iria de fato comandar a obra. Então que o Senhor nos ajude a não ficarmos focados naquilo que nós gostaríamos de ter ou fazer, mas naquilo que nós temos hoje e podemos fazer. A epístola de Efésios, ela se divide praticamente em duas partes, de 1 a 3, ela vai abordar questões sobre quem nós somos em Cristo, e depois de 4 a 6, as questões práticas disso, do nosso caminhar em Cristo, a nossa resposta a Deus, por Ele ter iluminado os nossos corações sobre tudo isso. E ela começa assim, no verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade de Paulo, não pela vontade do homem, não por ambição, por título, por ganância, mas pela vontade de Deus. Não existem mais apóstolos hoje em dia, a não ser que você conheça alguém que tem mais de 2000 anos, né, e tenha visto a Cristo. Caso contrário, não existem mais. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor. Que santos? Aos santos que estão em Éfeso, mas também aos santos que estão em São Vicente. Eu sou santo? Você deve se perguntar. Sim, você é santo. Você não se tornou santo por causa daquilo que você fez, mas por conta daquilo que Jesus fez na cruz. Mas como que eu posso ser santo se eu sou um pecador? Sim, você é pecador, mas você foi separado por Deus para a obra de Deus. Paulo também era um pecador. Aliás, ele dizia que ele era o pior dos pecadores. E ele, sendo o pior dos pecadores, foi feito santo por conta de Jesus. Todos nós somos ao mesmo tempo santos à vista de Deus, mas pecadores, porque enquanto nessa carne a gente luta contra as inclinações do pecado. Mas também somos santos por conta daquilo que Jesus fez no Calvário, nos preparando para a eternidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando Paulo fala em regiões celestiais, ele não está falando primordialmente de um lugar específico, mas de dimensões, é o céu que nos cerca. Né? Claro que um dia nós veremos essas bênçãos na eternidade, mas em qualquer lugar que você esteja aqui na terra e você elevar o seu pensamento ao Senhor, você é transportado do pior lugar, que pode ser uma prisão, como Paulo estava, para o melhor lugar, que é com Deus. Ele vai nos ouvir. As dimensões espirituais, elas se tornam comunicáveis quando nós oferecemos louvor, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos em Deus. Nesse instante, nosso espírito se movimenta a Deus, nosso espírito vai ao Senhor e Ele vem a nós, no encontro. Então a gente larga esse lugar de tristeza, de injustiça, de desânimo, para ir ao encontro do Senhor. É comum a gente achar que bênção é algo sempre material, mas não é assim. Na verdade, pode existir algo melhor, de que você está no meio de uma tempestade, de que você está no meio de um problema, uma situação hiper difícil. E aí você ora e você encontra paz nessa situação. A gente pode não estar lá ainda fisicamente, mas espiritualmente a gente já pode. E é uma bênção poder encontrar refúgio no coração de Deus. Porque Deus nos escolheu nele, diz o verso 4, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação do mundo, veja só, não foi um pedido de socorro, não foi um acidente. Nossa,
eles pecaram, agora a gente tem que correr aqui para salvar o homem. Não, não foi isso. Foi antes da criação do mundo, já existia um plano para a nossa salvação. E nós fomos escolhidos e amados por Deus. E ao dizer para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, não é uma condição, como é que eu posso dizer? Uma imposição punitiva. Não é uma exortação dizendo assim, olha, você tem que ser santo, você deve ser santo. Não, é uma declaração, ele está declarando aqui. Nós somos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, por conta de tudo que Ele fez. Judas 1,24 nos diz, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Existem pessoas que elas só pensam nesse mundo. Tudo que ela pensa é aqui, tudo que ela investe é aqui, mas eu posso te dizer, não existe nada mais valioso do que estar na presença do Senhor na eternidade. De ter a garantia de que um dia nós vamos estar no céu com Ele. E nenhum lugar dessa terra, por mais bonito que seja, pode ser comparado à eternidade ao lado do Senhor. Um lugar onde não vai haver pecado e todas as consequências dele, como envelhecimento, morte, dor nas costas, sofrimento, tudo isso, nada disso a gente vai ter lá. Essas pessoas que amam o mundo e que colocam o mundo no centro do coração delas, esse mundo vai ser o mais perto que elas vão conseguir estar do paraíso. E você que ama Jesus, deixou Jesus reinar em seu coração, essa terra é o lugar mais próximo que você vai estar no inferno, do inferno. Quem ama esse mundo, quem coloca esse mundo no centro do coração, pode esperar. Ele é o melhor que você vai ter do paraíso, se é que pode ser assim comparado. Mas você que ama Jesus, e você está em meio a todas as guerras, você pode acreditar, essa terra aqui, essa vida aqui, é o mais próximo que você vai estar no inferno, do inferno. A gente está subindo, nós vamos escalar, e essas pessoas elas estão descendo a ladeira. Por isso é tão importante você compartilhar a mensagem de Deus, qualquer um de vocês, porque existem muitas pessoas que ainda estão nesse caminho, que ainda só conseguem enxergar esse lugar. Em amor, diz o verso 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Pela lei romana, quando uma criança, um jovem, ele era adotado, ele recebia todos os direitos dos filhos legítimos. E mais, se a família dele tinha algum problema, dívidas, que automaticamente, claro, iam para o jovem, todas elas eram perdoadas. Roma enxergava ele como uma nova pessoa. Então, ele nos escolheu para sermos adotados como filhos, para viver eternamente em seu lado. Mas por que eu? Você deve falar às vezes. Porque ele quis, porque ele desejou você. Não há nada de bom em nós, nada de bom em nós. Não há uma obra só boa que a gente faça para merecer esse amor. Ele simplesmente nos amou, conforme o seu bom propósito. Isso era algo muito forte naquela sociedade de Éfeso, onde os deuses eles eram figuras inalcançáveis, de uma relação meio intempestiva, inconstante com o homem, muito impessoal. Então, quando Paulo fala para os cristãos em Éfeso, coisas como Deus na figura de um pai, nós estamos adotados em amor, isso fazia a cabeça deles explodir no bom sentido,
porque eles nunca tinham escutado falar que Deus pudesse ser assim. E ele diz: para louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, verso 6. Lá estaremos nós, né? Todos os seres que ele criou, louvando ao Senhor por sua graça. A gente não vai estar se orgulhando pelas coisas que a gente fez, pela nossa justiça própria, por sermos melhor que um, melhor que o outro, mas a gente só vai estar lá, adorando ao Senhor, o único que é digno. Nele, diz o verso 7, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude de todos os tempos. Algo estava escondido, mas se tornou revelado. O quê? O bom propósito estabelecido em Cristo, a vontade de Deus, o Senhor. A nós foi concedido, através da graça de Deus, que a gente pudesse entender, que a gente pudesse ler esse livro e entender isso que está escrito aqui, porque muitos não conseguem. Para milhões e milhões de pessoas, isso continua sendo um mistério. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando um time tem um craque, um time de futebol ele tem um craque, um cara muito acima da média, né, vocês viram que todas as bolas passam por ele, né, todas as bolas. Com Pelé era assim, com Maradona era assim, Ademir da Guia, Ronaldo Fenômeno, Birubiru, cada um com o seu. Mas quando tem um craque, quando tem alguém acima da média, quando tem alguém cerebral, ele pensa adiante, ele vê o jogo de uma maneira no futuro, ele já está entendendo a jogada e aquilo tem que passar por ele. Então, praticamente o time joga, a gente fala assim, o time joga para aquele cara. Como é que ele gosta de jogar? O time joga para ele. Não é verdade? Ele é o foco daquele time. Então, se no futebol é assim, quando se tem um craque, quando se tem um gênio, imagine o jogo da vida, onde nós temos Deus como craque. A gente tem que jogar tudo para Ele. Ele tem que ser o centro de tudo. É Ele que enxerga as coisas como nós não enxergamos. Nele a gente descansa. Viu, quando o jogo está bem ruim, aí você ouve aqueles comentários dos jogadores falando assim, bota a bola no pé dele, bota a bola no pé dele. Os caras não conseguem, tem que ser o craque. E é assim, às vezes, com a nossa vida. A gente luta em querer fazer o gol, a gente é ruim demais. Então, a gente está no time, ó, graça alcançou a gente está no time, joga para o cara, manda para o cara. Ele é o centro. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, é muito mais do que uma lista daquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, mas é tudo que eu penso, tudo que eu faço em meu lar, no meu serviço, o tempo que eu tenho livre. Ele tem que ser o centro de tudo, porque Ele é o centro de tudo. O homem estava separado de Deus, e a natureza longe de Deus, ela se autodestrói. O homem inventa algo magnífico, como Santos Dumont inventou o avião. E aí o que acontece tempos depois? Está usando o avião para quê? Para matar, para destruir, para uma guerra. Matar quem? O próprio homem. Quando a gente vê aqueles filmes de alienígenas, né, que vêm destruir a humanidade, a questão é sempre a mesma. Por que vocês vão nos destruir? Por que vocês estão destruindo tudo? Porque vocês destroem tudo. Vocês acabam com o planeta de vocês. Vocês se matam uns aos outros. Então a gente vai acabar com tudo. Vocês são imprestáveis. É sempre o mesmo roteiro. Mas quando Jesus surge na barriga de Maria, ela sabia que não era dela aquele filho. José sabia que não era dele. No entanto, todo mundo celebrou.
A estrela no céu o acompanhava, os anjos no céu davam notícia, os pastores correram, os sábios vieram do Oriente. Mais tarde, quando Herodes soube disso, ele se borrou de medo de uma criança e mandou matar um monte de criança com medo de Jesus. Quando ele veio, ele muda tudo, ele muda tudo. Quando ele morreu na cruz, a natureza se pôs de luto, a terra foi abalada por terremotos, os soldados que estavam ali olharam para ele estarrecidos um para o outro e falaram, ele era justo, a gente fez algo errado. Depois Pilatos fica desesperado com um corpo que desapareceu. Então o universo foi abalado, porque ali estava o nosso Salvador, e Deus fez convergir todas as coisas nele. 2 Coríntios 5, verso 18 e 19, diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, através de Cristo, esse relacionamento entre Deus e o homem pôde acontecer novamente, foi reconciliado. E aí todo o desprezo, toda a negação do homem, todo o pecado, ele foi perdoado. Não existe vida longe de Cristo, meu irmão. Quando uma pessoa dá as costas para Deus, nega Deus, é como meu filho de 10 anos. É como se ele falasse assim, negasse a mim e falasse, quer saber, eu sou dono do meu nariz agora, vou entrar naquele quarto, uma garrafa de Coca-Cola 2 litros, 3 pacotes de traquinas, e vou viver ali, não preciso de você. Aí o que acontece? A Coca acaba, as bolachas acabam, mas ele está lá trancado. E o que ele vai começar a fazer? Vai começar a comer cupim, mosquito, teia de aranha, beber cola. Se tiver alguém com ele nessa vibe, vai morrer dali a pouco, porque eles vão se matar, eles vão se destruir. Porque longe da sua origem, daquele que supre todas as coisas, meu irmão, só existe a infantilidade da gente querer criar o nosso próprio Deus e o nosso próprio cosmos. E nessa tentativa estúpida, a gente só encontra morte. Deus, na plenitude dos tempos, fez surgir na terra o seu Filho Jesus. Nele todas as coisas se convergem. Nele a gente vê o Criador, que é a nossa origem. Nele nós vemos o Sustentador, que é o nosso Senhor. Nele nós vemos a eternidade, que é para onde a gente está indo. E nele nós nos vemos, porque nós somos a sua imagem e semelhança. Não há vida fora dele. Por isso que acreditar em Jesus não é uma conversa de religioso, de ir para a igreja todo domingo, de conhecer um livrinho com regras. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que ele viu a caridade que eu fiz hoje? Será que ele vai me amar mais? Não, ele já te ama. E ele te amou antes de você poder amá-lo. Você não precisa fazer algo para que ele te aceite, porque ele já te aceitou. Ele morreu e agora habita dentro de você. E tudo que você vai fazer não é o cumprimento de uma obrigação, mas você vai fazer porque ele está te transformando em tudo que a gente devia ser, ele está nos transformando em tudo que a gente devia ser. E aí, quando ele habita em nossas vidas, o que acontece? O nosso coração ele passa a desejar retidão, ele passa a desejar justiça, e ele vai ficar extremamente incomodado com o pecado. É isso que acontece quando Cristo vem morar na gente, naturalmente, sem precisar de livrinhos de regra. É importante notar que Paulo não está falando também aqui só do ser humano e da importância da salvação, mas ele está falando também sobre o Cristo cósmico.
que ele vai envolver todo o universo. E isso era tão importante para aquelas pessoas em Éfeso, porque as igrejas estavam começando a se encher de uns caras chamados gnósticos. Eles são cheios de problemas. Eles trazem muitos problemas para os cristãos. E os gnósticos diziam em seus estudos que o mundo espiritual era muito longe do mundo físico. Existe uma separação enorme. Então, para que o ser humano conseguisse subir na direção desse mundo espiritual, ele teria que subir uma escada gigantesca, pleroma, ou seja, plenitude. Então, para conseguir essa ascensão, você passava por um ritual de iniciação, aí você ficava tremendo todo, você virava os olhos, você falava estranho. Você já viu isso em algum lugar, né? É mais ou menos parecido. Então, Paulo está dizendo para os Efésios, sabe quem enche todas as dimensões espirituais num piscar de olhos e tem domínio sobre todas essas regiões? Jesus. Era isso que Paulo queria que eles entendessem. Nele, verso 11 diz, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ele de antemão nos conheceu, antes da fundação do mundo já nos conhecia, já tinha um plano para nós. E que plano era esse? Que nós fôssemos conformados à sua imagem, que nós cada vez mais nos parecêssemos com Jesus. Esse é o plano, nos parecêssemos cada vez mais com Jesus. Romanos 8,30 diz assim, e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. A gente pode ter uma dificuldade de entender, mas a verdade é que na visão de Deus, nós já estamos glorificados com Ele. Nós já estamos com Ele. Ele nos predestinou para isso, e aos que predestinou, Ele chamou, nós fomos chamados, e aos que Ele justificou, nós não temos mais culpa, glorificou. Se nós não temos culpa, se nós somos justos, Ele nos glorifica, Ele nos vê já ao lado dEle. Predestinação e livre-arbítrio. Vou até tomar uma água. Estão falando aqui horas que ele vai falar disso aí. Eu sei. Olha, eu sei que é sempre muito difícil estudar, conversar sobre isso daí. E lidar com a questão da soberania de Deus e a liberdade do homem, o livre-arbítrio. E é mesmo um assunto complexo. Mas uma coisa você tem que colocar na sua cabeça. Você não precisa negar a predestinação de Deus, a soberania de Deus, a escolha do Senhor, para você afirmar a sua liberdade e a responsabilidade humana. Do mesmo modo, você não precisa negar a responsabilidade humana e a liberdade humana para você poder afirmar a soberania de Deus e a sua escolha. Os dois caminhos são reais. Os dois caminhos são reais. Tem uma história que é assim, houve uma discussão enorme numa igreja sobre isso daí, e o que acontece é que essa igreja ela se separa. Então, uma igreja que acreditava mais na predestinação ficou com uma parte, outra ficou com outro prédio, quase um de frente para o outro. Mas eles continuaram na mesma rua ali, um de frente para o outro. Aí um belo dia, alguém está passando pela rua, falou, poxa, eu quero ir numa igreja, sabe? Eu quero saber mais sobre esse Deus. Aí ele olha para uma igreja, olha para outra, ele fala, eu vou naquela lá. Então ele escolhe a igreja calvinista, a igreja que acreditava na predestinação. Então ele chega lá, naquela igreja, e os porteiros recebem ele. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Como é que você soube de nós? Aí ele disse, eu vi a igreja na rua e decidi, por livre vontade, visitá-la. Aí eles, por livre vontade? Não, aqui não. Aqui não. Expulsaram ele de lá. Então o homem foi para o outro lado da rua. Foi lá para o outro lado e falou, não, mas ali vão me aceitar.
Então ele chegou do outro lado da rua, mesma coisa, os porteiros vieram receber ele, boa noite, que bênção, o senhor decidiu nos visitar? Ele disse, eu não decidi nada, me mandaram para cá, e aí ele foi expulso de novo. É muita estupidez, assim. São trilhos da mesma estrada, como diria o Nicodemos. E é um assunto complexo, e às vezes a gente perde tanto tempo em discutir esse assunto, em vez de simplesmente celebrar. O Senhor me predestinou, o Senhor me chamou, Ele me elegeu, mas ao mesmo tempo, Ele não recusa ninguém que vá até Ele. Ponto final. Acabou a história. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, que vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, no momento que nós somos salvos, o Espírito Santo coloca um selo em nós. O Espírito Santo, que antes estava ao redor, coloca um selo em nós, está nos selando para a eternidade. Então, Éfeso, como era uma cidade de grande comércio, como eu falei antes, era muito comum as mercadorias, cada companhia, aquilo que eles faziam esse comércio, eles tinham um selo, assim como o rei tinha um selo. Então, ele ia lá, colocava lá o selo dele, naquela mercadoria. O barco atravessava o Mediterrâneo, ia para outro país, ia para outra cidade, chegando lá, o cara da mesma companhia olhava, aquele lá é o meu selo, é o selo da minha companhia, essa mercadoria é minha. Né? Bem assim como nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos suas posses, Ele nos comprou naquela cruz. Nós pertencemos a Ele e estamos aqui, nessa peregrinação, em nossa viagem até nós chegarmos na eternidade. Por essa razão, verso 15, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então é lindo ver Paulo orando, e a Bíblia, ela gastando pergaminho, gastando espaço para descrever orações. Efésios ele tem oração no capítulo 1, Efésios tem oração no capítulo 2, Efésios tem oração no capítulo 3, e quanto mais Paulo se aprofunda na teologia dentro dessa carta, mais ele louva, mais ele adora ao Senhor, mais ele ora. E aí você ouve aberrações do tipo assim, esse pessoal que é teólogo é meio frio, eles não oram. Uma besteira. Eu não sou muito de estudar, não. Meu negócio é oração. Meu negócio não é aprender, não. Meu negócio é oração. Mas quem foi que te ensinou isso? Não há espaço na Bíblia por desequilíbrio. A gente tem que ter a mente servindo a Deus junto com o coração. Nós temos que ter a espiritualidade andando junto com o entendimento. E a oração, ela é uma ênfase no Novo Testamento. A gente acabou domingo passado, o Celso falando sobre o cego, a gente falou de oração. A gente está sempre falando de oração, porque é uma ênfase no Novo Testamento. Os discípulos um dia olharam para Jesus e mediram ele com os outros religiosos. E aí eles olharam para aqueles homens e viram aquelas repetições e repetições e repetições e disseram, olha o jeito que Jesus ora, olha como ele ora, e olha o quanto que ele ora. Eles olhavam também os pagãos com os seus ritos, com os mantras deles, e falavam, não funciona assim, olha Jesus. E eles tiveram a brilhante ideia, a melhor ideia que eles já tiveram. Chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, nos ensina a orar. Então, quando Jesus vai ensinar eles a orar, qual é a palavra que sai da boca dele? Pai nosso. Pai. Quando nós oramos, a gente define essa relação que nós temos com Deus. Ele é nosso Pai. Nós somos
filhos dele. Tim Keller escreveu: orar é o modo de nós participarmos da felicidade de Deus. A gente percebe isso quando a gente vê Paulo, ao escrever essa carta, ele sendo arrebatado o tempo todo, de tal modo que ele não se furta a orar no meio da carta e escrever essas orações. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo está dizendo aqui: meu, que trabalho maravilhoso vocês estão fazendo aí em Éfeso, que trabalho incrível, vocês têm executado através da fé e do amor. Como o próprio Paulo ensinou em Gálatas, a fé atua pelo amor, tudo é amor, a verdadeira fé se manifesta em amor ágape. E é tão interessante o que Paulo propõe aqui nesses versos para nós, porque geralmente quando a gente ora por alguém, é alguém que está em dificuldade, é alguém que está desempregado, é alguém que está passando por uma doença, algo desse tipo. Mas Paulo está dizendo: vocês têm feito tantas coisas maravilhosas, demonstrando o amor de Deus para as pessoas, vocês são incríveis. Sabe o que eu vou fazer por vocês? Eu vou orar mais por vocês, eu vou orar por vocês. Então, qual é a aplicação para a gente? Não ore só por aqueles que estão numa situação difícil, que estão doentes, que estão desempregados. Continue orando por eles, mas ore também por aqueles que estão sorrindo, por aqueles que estão transbordando o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Satanás odeia gente de bom humor. Ele odeia gente com um sorriso reluzente, gente que espalha o amor de Deus. Ele odeia. Então, o que ele faz? Ele foca o ataque dele nessas pessoas e ele neutraliza essas pessoas de continuarem a fazer o que elas estão fazendo. Elas são salvas, elas vão para o céu, ele não pode tirar nada disso delas, mas o que é que ele pode fazer? Ele pode neutralizar aquelas pessoas e o impacto que elas estão fazendo na sociedade. Então, se alguém está bem, você olha para aquela pessoa, a pessoa está fazendo a obra de Deus, aquela pessoa está feliz, bom humor, espalhando o amor do Senhor, anote o nome dessa pessoa e interceda pela vida dessa pessoa. É a aplicação que Paulo nos coloca aqui. Peço que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 17, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Espírito de sabedoria, espírito de revelação. Note que espírito está minúsculo, porque ele não está falando do Espírito Santo, mas Paulo está rogando aqui porque eles tenham uma disposição mental, eles tenham uma atitude em que eles possam agir com sabedoria. E o sábio, biblicamente falando, não é o sabichão, não é o cara que é culto, mas aquela pessoa que, diante das situações adversas da vida, ela consulta a palavra do Senhor, ela coloca a direção da vida dela em oração diante de Deus, porque a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Então você pode não ser culto, você pode não ter um grande saber, mas biblicamente falando, você pode ser mais sábio que qualquer um dos seus professores que tem uma vida triste, desgraçada, vazia por não conhecer Jesus. Espírito de revelação, que não é sobre fuxicar a vida dos outros no futuro, para dar profetada, não é nada disso, mas Deus não está revelando aqui novas verdades, mas Ele está revelando o significado de verdades antigas. Deus está revelando as implicações naquilo que Jesus Cristo fez e que estão na nossa Bíblia. Porque muitas vezes a pessoa lê e não entende nada, porque não possui essa iluminação. A pessoa vê, mas não enxerga. A pessoa ouve, mas não escuta nada. Então Paulo pede que Deus ilumine os irmãos. A gente pode dizer que existem 3 fases nesse processo. A primeira fase é a revelação mesmo, que é aquilo que Deus traz para o profeta Isaías a respeito do Messias, ou para João a respeito do futuro em Apocalipse. Então a revelação é Deus trazendo esse conhecimento do seu plano
secreto naquela época para as pessoas que ele escolheu. Aí você vê uma segunda fase acontecendo, que é uma fase de inspiração. É quando o Espírito Santo inspirou essas pessoas a registrarem tudo aquilo. Não bastava para Isaías saber que o Messias viria. Tinha que ser registrado aquilo, sem erro, sem falha. Então essas duas fases já passaram. Não tem ninguém que escreve sem erro mais. Mas nós estamos na terceira, que é a fase da iluminação. Deus ilumina o nosso entendimento para que a gente possa entender tudo que Ele já revelou nas Escrituras. E Paulo pede aqui para que eles sejam o quê? Iluminados no pleno conhecimento dEle. Os efésios já haviam se convertido, já conheciam Jesus, então ele não está pedindo para que eles sejam evangelizados, para que eles saibam sobre o arrependimento, mas que eles se aprofundem na palavra de Deus. É uma outra fase. Não mais o conhecimento raso, não mais o leitinho, mas algo forte, uma alimentação forte, que eles entrem no mar, para que eles se aprofundem na palavra de Deus. E é claro que aqui na terra nós não vamos chegar a completar tudo isso, a ter todo o conhecimento de Deus. A gente também não pode ficar tomando leite a vida inteira, a gente não pode agir como criancinha espiritual a vida inteira. A gente tem que crescer na direção do Senhor. A gente não pode ficar no raso por muito tempo. A gente precisa mergulhar em águas mais profundas. Conhecer a Deus não como nós achamos que Ele é, mas como Ele realmente é. Então a filosofia ela vem a nós com a mensagem de que conhece-te a si mesmo. Mas a palavra de Deus vem com uma mensagem mais gloriosa e frutífera. Conhece ao teu Deus. Conhece ao teu Deus. Oro também, verso 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Qual é a esperança pela qual Ele nos chamou? É uma perspectiva sobre o futuro, para onde a gente vamos. O crente tem um futuro glorioso, a vida eterna, livres do pecado. E de que herança Paulo está falando aqui? Geralmente, quando a gente pensa em herança, falando a respeito da eternidade, a gente pensa naquilo que nós vamos herdar por sermos co-herdeiros de Cristo. Mas Paulo coloca aqui as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E ele está falando de nós. Nós somos a herança de Cristo. Nós somos a herança de Cristo. Então, conhecendo a nossa pobreza espiritual, nós perguntamos como é que Deus pode encontrar qualquer tipo de herança em nós. No entanto, Deus pode fazer riquezas grandiosas através da nossa vida, nós que somos pobres homens e mulheres, porque Ele investe muito na vida da gente. Ele investe riquezas de amor, Ele investe riquezas de justiça, Ele investe riquezas de sabedoria, Ele investe riquezas de sofrimento, porque no sofrimento a gente cresce. E essas coisas se acumulam para uma rica herança nos santos, que é dele. Então, quando eu leio essa passagem, eu lembro também da de Mateus 13. É bem conhecida, onde um homem encontrou uma pérola. Ele encontrou essa pérola, e a Bíblia diz que ele vendeu tudo que ele tinha, absolutamente tudo que ele tinha, para comprar essa pérola. Então, esse homem, quem foi que deu tudo? Quem foi que vendeu tudo? Foi Deus, para nos conseguir. E nós somos essa pérola que representa a humanidade. E é interessante, porque você sabe como é o processo da pérola? É assim, você tem a ostra está lá, na dela. E de repente um parasita, um grão de areia, ele entra dentro ali da ostra. E aí o que a ostra faz? Para se proteger,
ela começa a lançar um óleo sobre aquele parasita. E lançando óleo atrás de óleo. Esse óleo se chama madrepérola. Então ele vai cobrindo esse pequeno grão de areia com esse óleo, dia após dia, semana após semana, vai cobrindo com esse madrepérola. E no final de mais ou menos 3 anos, existe aquele parasita, aquele cara chato, aquele inútil que entrou ali, se transforma numa joia. Isso não é interessante? Então eu penso em nós, mortos em nossos delitos e transgressões, sendo cobertos com o amor de Deus dia a dia, pela sua justiça, pela sua misericórdia, pela sua graça, e sendo nós transformados em algo de valor, numa pérola valiosa, uma herança do Senhor. Esse poder ele exerceu em Cristo, verso 20, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em qualquer circunstância. Então, se a morte de Cristo é a demonstração suprema do amor de Deus, a ressurreição de Cristo é a demonstração suprema do poder de Deus. E Paulo está dizendo aqui algo incrível, irmãos. Ele está falando, olha, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, esse mesmo poder age na minha vida, age na sua vida, o mesmo poder. Spurgeon escreveu, o mesmo poder que levantou Cristo está esperando para levantar o bêbado da sua embriaguez. O mesmo poder que levantou Cristo está esperando levantar o ladrão da sua desonestidade. O mesmo poder que levantou a Cristo está esperando para levantar o fariseu da sua autojustiça. O mesmo poder que levantou a Cristo está esperando para levantar o saduceu da sua incredulidade. Porque para Deus, meu irmão, não tem impossível. Não existe impossível. Seja lá quem nós sejamos, seja lá o que nós estejamos passando em nossa vida. Porque todas as coisas estão sujeitas a Ele. Todas as coisas estão sob os seus pés. Todos os astros, todos os seres celestiais, todas as fileiras hierárquicas, como anjos, como arcanjos, como querubins, está tudo debaixo do seu pé. E a igreja é o seu corpo. E faz parte da plenitude da sua existência. Então esse é o grande ponto de Efésios que a gente vai estudar mais nos próximos capítulos, nos fazer entender o quanto da unidade do corpo de Cristo é importante, o quanto isso aqui é importante no preenchimento da existência. Ele que é o centro de todo o universo, Ele no qual todas as coisas se convergem, Ele se importou comigo e se importou com você. Amém? Como Paulo vai dizer em Efésios 3, por essa razão me ponho de joelhos. Vamos levantar e orar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro que o Teu Espírito Santo faça uma grande obra nas nossas vidas hoje, Senhor. Que o nosso coração esteja realmente, Deus, aberto ao Teu trabalhar todos os dias em nossa constante santificação. Que os nossos olhos não estejam focados, Senhor, naquilo que não temos, mas que eles estejam focados naquilo que nós já temos hoje e somos tão gratos a Ti por tudo que temos, Senhor. Ó Deus,
Tu já nos vê assentado contigo, Senhor, e a gente mal pode esperar por esse momento. Mas enquanto isso, Deus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja entronizado nos nossos corações, que o Senhor derrube todos os ídolos, Senhor, que às vezes a gente nem percebe, ó Deus. Que o Senhor liberte, Deus, os cativos nas drogas, na prostituição, na pornografia, Senhor. Que o Senhor liberte, Deus, aqueles que não conseguem ver, aqueles que olham essa palavra, ó Deus, e não conseguem entender. Aqueles que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não escutam, Senhor. Ilumina esses corações, meu Deus. E nos deixa, Senhor, sempre ávidos para espalhar do Teu amor para as pessoas, ó Deus. Eu peço por todo o Teu povo que está aqui te adorando, Senhor. Por essas joias que Tu mesmo fizeste, Senhor, para a Tua própria glória. Ó Deus, Tu nos compraste com o Teu sangue, Senhor, na cruz do Calvário. E nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Que nós possamos te adorar com todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.